Oi galera, eu sou a Bruna do blog Viajantes por Opção e hoje a gente vai falar do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e a mais um vídeo da série Viagens Imaginárias. Nessa série nós estamos explorando virtualmente todos os estados brasileiros e selecionando lugares legais para conhecer pelo Brasil afora. E o estado de hoje é o Rio de Janeiro e como sempre a gente vai começar com a capital que dispensa muitas apresentações. A cidade do Rio de Janeiro é um dos cartões postais do Brasil e a cidade mais visitada do país. E é claro que para atrair tantos turistas assim, o Rio de Janeiro tem muita coisa boa a oferecer. Eu selecionei aqui 5 lugares para conhecer que fogem um pouco do roteiro da maioria dos turistas. E espero que algum deles seja novidade para você. O primeiro lugar para conhecer na cidade do Rio de Janeiro é a Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional surgiu no Brasil no ano de 1810, um pouco depois da vinda da família real para cá. Ela primeiro foi instalada no porão do Hospital da Ordem Terceira do Carmo e anos mais tarde foi transferida para um edifício onde hoje é a Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O prédio que se vê hoje é do ano de 1910, 100 anos após a criação da biblioteca. E ele mistura o estilo neoclássico com o estilo Art Nouveau. Na época da transferência da biblioteca para o prédio novo, foram necessárias 1.132 viagens para levar as mais de 400.000 obras que existiam naquela época. Hoje, o acervo da Biblioteca Nacional conta com mais de 9 milhões de itens. Ela foi considerada pela Unesco uma das mais importantes bibliotecas nacionais do mundo e é a maior da América Latina. Para consultar todo esse acervo, você precisa ser um pesquisador cadastrado, mas caso você queira apenas conhecer esse edifício, que é lindíssimo, pode fazer visitas por conta própria ou então realizar a visita guiada, que acontece de segunda a sexta-feira, de hora em hora. Nessa visita guiada, você passa por diversos locais da biblioteca e conhece um pouco mais da história dela, mas as salas de pesquisa só podem ser vistas através de vidro. Em alguns espaços da biblioteca, às vezes acontecem exposições temporárias que você também vai poder conhecer nessa visita guiada. E já que a gente está falando de livro, a gente vai continuar nesse tema para o segundo lugar para visitar no Rio de Janeiro. É o Real Gabinete Português de Leitura. O Real Gabinete foi uma criação de 43 imigrantes portugueses que queriam ter uma biblioteca aqui no Brasil. Eles criaram o Real Gabinete em 1837, mas a sede que se vê hoje, que foi projetada por um arquiteto português no estilo neomanoelino, que tem cordas trançadas e também muitos detalhes nas janelas e nas portas, é do ano de 1888. E na ocasião da sua inauguração estava presente a Princesa Isabel. Hoje, o Real Gabinete Português conta com um acervo de 350.000 exemplares. É a maior coleção de livros portugueses fora de Portugal. E lá no salão principal está exposto um bonito exemplar de Os Lusíadas, obra do poeta português Luís de Camões. O Real Gabinete Português de Leitura funciona de segunda a sexta e tem entrada gratuita. O lugar é realmente muito bonito e alguns fazem a comparação do gabinete com os cenários de Harry Potter. Você acha que é parecido? E o terceiro lugar para conhecer no Rio de Janeiro é o Museu da República, também conhecido como Palácio do Catete. O Palácio do Catete foi construído entre os anos de 1858 e 1867 pelo Barão de Nova Friburgo, que era um grande fazendeiro de café, e na época o Rio de Janeiro era a capital imperial. Anos depois da morte do barão, o prédio foi vendido para a companhia do Grande Hotel Internacional, mas nunca chegou a funcionar como hotel. Ele foi comprado então pelo governo do país em 1896 para sediar a presidência do Brasil. O prédio passou por grandes reformas e ele também ficou conhecido como Palácio das Águias, porque tem diversas águias no topo da sua fachada. Os salões desse palácio presenciaram fatos muito marcantes, entre eles as declarações de guerra em 1917 e 1942, a visita do Papa Pio XII e também uma grande polêmica na época, quando houve um sarau ofertado por Nair de Tefé, que era a esposa do presidente Hermes da Fonseca.
Mas talvez o fato mais marcante tenha sido o suicídio do então presidente Getúlio Vargas no seu quarto presidencial no ano de 1954. O Palácio do Catete foi utilizado por diversos anos e por lá passaram 18 presidentes, até que Juscelino Kubitschek levou a capital do Rio de Janeiro para a cidade de Brasília. Na visita ao Museu da República, você vai conhecer diversas salas lindíssimas, com destaque para o Salão Ministerial, que era onde os ministros se reuniam, o Gabinete Presidencial, que tem um elevador que leva até o quarto do presidente, que foi onde Getúlio se suicidou e onde estão expostos o seu pijama e também a arma que ele utilizou. O Museu da República também conta com um belíssimo jardim que teria sido projetado por um paisagista francês. E o quarto lugar para conhecer no Rio de Janeiro é a Escadaria Selarón. Essa escadaria é uma obra de arte urbana feita pelo artista plástico chileno Jorge Selarón. Selarón era um viajante que conheceu diversos países do mundo, mas se apaixonou pelo Rio de Janeiro e começou a morar ali. Ele começou a reformar essa escadaria que liga o bairro da Lapa até Santa Teresa na década de 90, porque ele morava ali por perto e alguns degraus estavam danificados. Ele começou a cobrir os degraus da escada com azulejos, mas essa obra foi feita muito devagar, porque o Selarón não tinha muito dinheiro. E ele contou também com a ajuda de muitos outros viajantes que levavam para ele azulejos de presentes. A Escadaria Selarón hoje tem azulejos de mais de 70 países. Essa obra estava em constante transformação e ela só terminou no ano de 2013 com a morte do Selarón. Você pode combinar a visita da Escadaria Selarón com a visita ao bairro da Lapa, onde ficam os famosos arcos. O bairro da Lapa é um bairro boêmio que tem diversos bares e você pode conhecer também um famoso bar que fica ali perto, que é o Rio Cenário, que tem 3 andares e uma coleção de diversos objetos antigos. E o último lugar para conhecer na cidade maravilhosa é o Mirante Dona Marta. Eu conheci esse mirante quando assisti ao DVD do Nath Roots, que foi gravado por lá. Eu fiquei encantada com o lugar e fui pesquisar um pouco mais. Dizem que o Mirante Dona Marta é uma das mais belas vistas do Rio de Janeiro, o que é difícil de confirmar, porque essa cidade tem vistas lindas de vários ângulos. O Mirante Dona Marta fica no meio do caminho para o Cristo Redentor, a uma altitude de 360 metros. Ele fica próximo do Morro Santa Marta, que é uma comunidade pacificada no Rio, e você pode subir até lá ou de carro ou através de uma trilha que começa no morro. Lá de cima você pode ter belas vistas do Morro do Corcovado, também da Lagoa Rodrigo de Freitas, da Baía de Guanabara e do Pão de Açúcar. E agora que a gente já falou dos 5 lugares para conhecer na capital, vamos explorar o resto do estado. E o primeiro lugar que eu trago aqui é Arraial do Cabo. Não posso falar do Rio de Janeiro sem falar de praia, né? E Arraial do Cabo é um belíssimo exemplar das praias brasileiras. Arraial do Cabo tem areias brancas, ondas calminhas, vários tons de azul e água fria, muito fria. Acho que esse é o único ponto negativo do lugar. Para visitar Arraial do Cabo, você pode fazer um passeio de barco que te leva até a Ilha do Farol e também até a Praia do Forno, que dizem que é uma das praias mais bonitas de Arraial do Cabo, onde você pode chegar ou de barco ou fazendo uma trilha pela mata. E também pode conhecer a Prainha do Atalaia, que é a famosa praia que tem 255 degraus para que você chegue até lá. Além dessas praias um pouco mais isoladas, Arraial do Cabo também tem algumas praias mais urbanas, para quem quer curtir essa água lindíssima sem muito esforço. Lá também é um ótimo lugar para praticar um mergulho com cilindro, porque a visibilidade da água é muito boa. E se você quiser conhecer um pouco mais do Arraial do Cabo e ver toda essa beleza, eu indico que vocês assistam o vídeo feito pelo canal Num Pulo. O Daniel e a Paula estiveram por lá e eles arrasam na edição de vídeos. E o segundo lugar para conhecer no estado do Rio de Janeiro é a cidade de Paraty. Essa cidade foi fundada em 1667 e foi muito importante economicamente para o Brasil devido aos engenhos de açúcar. Ela também teve grande importância no século XVIII
porque era o principal porto que escoava o ouro e as pedras preciosas que saíam de Minas Gerais para Portugal. Mas depois da construção de uma nova estrada, ela ficou um pouco isolada economicamente e o turismo na cidade começou a ser retomado só no ano de 1970. E a principal atração de Paraty é observar o seu centro histórico. Dentro do centro histórico não podem transitar carros e isso preserva os ares de cidade colonial. Paraty também é cercada pela Mata Atlântica, o que permite que você pratique o ecoturismo e também conheça os alambiques de cachaça. Paraty já teve mais de 100 alambiques de cachaça e foi a cidade mais importante na produção da bebida no período do Brasil colonial. Hoje restaram apenas 7 alambiques e você pode visitar todos eles se quiser. E um evento que acontece na cidade que atrai também muitos turistas é a FLIP, a Festa Literária Internacional de Paraty, que geralmente acontece no mês de julho. E o terceiro lugar para conhecer no estado do Rio de Janeiro é a cidade de Teresópolis. Teresópolis é a cidade mais alta do estado e por isso ela é uma região um pouquinho mais fria. O nome Teresópolis foi uma homenagem à imperatriz Teresa Cristina, que era a esposa do imperador Dom Pedro II. Teresópolis é muito conhecida pelo ecoturismo e também pelo montanhismo, porque é lá que fica o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Então, se você gosta de trilhas ou escaladas, Teresópolis é um ótimo lugar para conhecer. Lá também fica a Granja Comari, que é o local escolhido pela Seleção Brasileira de Futebol para treinar antes dos jogos. Você pode visitar a Granja Comari sempre aos fins de semana ou feriados, mas não vai poder conhecer os locais utilizados pela CBF. E além de curtir o friozinho da região serrana ou se aventurar por trilhas e escaladas, você também pode conhecer o bonito Centro Histórico de Teresópolis e aproveitar as diversas cervejarias que existem por lá. E o quarto lugar para conhecer no Rio é Petrópolis. Se Teresópolis era uma homenagem a Teresa Cristina, Petrópolis foi uma homenagem a Dom Pedro II. Na verdade, a história de Petrópolis começou com Dom Pedro I, que esteve por lá em 1830 e acabou comprando a fazenda do Córrego Seco. Anos mais tarde, em 1843, Dom Pedro II foi quem fundou definitivamente a cidade de Petrópolis. Por toda essa movimentação real, a cidade de Petrópolis é conhecida como a Cidade Imperial. Lá no ano de 1853, foi fundada a primeira cervejaria do Brasil, a Cervejaria Boêmia, que existe até hoje e é um dos locais que você pode visitar. Você também pode visitar o Palácio de Cristal, que foi um palácio construído em ferro e vidro para receber exposição de plantas e pássaros. Também conhecer o Museu Imperial, que antigamente era a casa onde Dom Pedro II passava longos períodos com a sua família, e a Casa de Santos Dumont. Santos Dumont usava essa casa durante o verão e a chamava de A Encantada. Nessa casa fica uma famosa invenção dele, que é a Escada Santos Dumont, onde você só pode colocar um pé em cada degrau. E o último lugar para conhecer no Rio também é ligado ao período colonial. É a cidade de Vassouras. O nome da cidade foi dado porque ali existiam diversos arbustos que se assemelhavam muito a vassouras, que eram os tupeiçaba. Ela também é conhecida hoje como a princesinha do café e teve grande importância cultural, política e econômica nos anos de 1800. Vassouras teve grande importância no período do café e esses tempos áureos deixaram um legado de belos edifícios e grandes fazendas. Você pode visitar na cidade diversos edifícios históricos como a estação ferroviária, o Museu do Café e também o Memorial do Trem, ou então conhecer algumas das fazendas que produziam o café no século XIX. Na cidade de Vassouras existem 8 fazendas que você pode visitar. E caso você queira saber um pouco mais de toda a história da Fazenda São Luís de Boa Sorte, que fica na cidade, existe uma série no Amazon Prime chamada Fazendas Históricas. Essa fazenda é um dos episódios. E aqui eu encerro o vídeo do Rio de Janeiro e espero ter despertado um pouquinho mais da sua curiosidade sobre esse estado e essa cidade que é tão linda. Se você tem dicas do que fazer no Rio de Janeiro que eu não falei aqui, deixa por favor nos comentários que eu vou adorar saber.
Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha e se inscreve no canal para que a gente possa se encontrar aqui semana que vem, descobrindo juntos mais um estado brasileiro. Um abraço e muitas viagens. Tchau!